quais são as informações? Você está em contato com os companheiros que estão cobrindo a eleição lá em campo? Eu até vi aqui uma postagem do Leonardo Severo, que está por lá, né, representando o Comunicação. Quais são as informações que vêm de Bogotá e como é que você avalia esse resultado histórico na Colômbia? Olha, é até difícil, Rodrigo, Zé Reinaldo, tirar o sorriso do rosto nessa noite de domingo, porque parecia impossível, cara. Análises, analistas aí brasileiros faziam muitas vezes uma, um panorama bastante negativo, porque o cenário realmente era complexo para o Gustavo Petro e a França Marques, porque eles saem do primeiro turno com 8 milhões de votos e eles precisavam chegar à marca, que chegaram de 11 milhões de votos, e tinham contra eles tudo e todos. Grupos empresariais com a chamada petrofobia, em que incentivavam os seus funcionários a não votarem pela mudança, né, a não votarem no pacto histórico, com essas coisas que a gente também vê aqui no Brasil, dizendo que vão perder o emprego, que vão, enfim, que vai haver uma disfunção econômica no país, colocando esse medo, esse pânico nas pessoas. Então, tinha os empresários de um lado, do outro lado, toda a máquina do governo, porque o governo passou a apoiar o Rodolfo Fernandes, e o próprio uribismo. O uribismo é uma força colombiana do ex-presidente Álvaro Uribe, que talvez a gente pudesse, mal comparando, dizer que seria algo como Bolsonaro. Então, uma pessoa de extrema-direita vinculada com milícias, né, lá são chamados paramilitares, e todas essas forças agiam contra Gustavo Petro. A primeira coisa que o uribismo fez no segundo turno, e o Fico, o candidato do uribismo, teve quase, acho que 5 milhões e pouco de votos. Então, somando, numa conta rápida, somando o próprio voto do Rodolfo com o Fico, já dava os 10 milhões, que foi efetivamente o que o Rodolfo teve. Então, para o Petro, estava praticamente impossível. E a questão é, de onde Petro vai tirar aí os votos necessários para chegar nos 11 milhões? E a resposta veio da mobilização popular, veio das ruas, veio dos jovens que foram em massa votar, das mulheres. E nós vimos que tivemos os 3%, né, mais ou menos, de diferença entre o Rodolfo e o Petro, são também 3% de pessoas a mais nessa votação. A votação anterior do primeiro turno já era histórica pela participação. Na Colômbia, o voto não é obrigatório, e agora conseguiram superar a marca já obtida anteriormente. Então, muito provavelmente foi daí que Gustavo Petro, ou seja, dessa mobilização, desse acionar das ruas, acionar da mobilização, que fez aí Petro e Francia Marques, presidentes e vice-presidenta da Colômbia. Muita gente está ressaltando, eu me associo à designação de vitória histórica, porque, de fato, é a primeira vez que um presidente da República, do espectro democrático, progressista, popular, e de uma maneira assim ampla, de esquerda, é eleito na Colômbia. Tivemos a possibilidade, você estava mencionando aí, nos anos 1940, de eleger o Jorge Eliezer Gaitán, mas ele foi assassinado em plena campanha eleitoral, que gerou um ciclo de violência terrível na Colômbia. Então, agora, pela primeira vez, é eleito um presidente de esquerda, e acho que isso é um dado histórico importante, uma vitória histórica. Eu acho que abre a importância dessa vitória, Rodrigo, Vanessa e queridos amigos todos da comunidade 247, abre a perspectiva para uma transição democrática na Colômbia que coloque a Colômbia nos trilhos, pelo menos, da normalidade democrática. Porque fala-se, não, a Colômbia é uma das democracias mais antigas da região latino-americana, porque a Colômbia não teve intervenções militares que nem os outros países latino-americanos tiveram. Mas era uma democracia falsa, era aquela democracia da bipolaridade entre liberais e conservadores, que eram ambos, salvo algumas exceções nas fileiras liberais, eram ambos partidos reacionários, partidos das classes dominantes. Então, primeiramente, abre a perspectiva de sair-se dessa dicotomia falsa e dessa democracia falsa. Acho também que abre a perspectiva de uma transição para um sistema
de justiça social, que, aliás, as injustiças flagrantes do sistema colombiano estiveram na raiz de todo o processo aí de guerrilhas durante mais de 50 anos, como estiveram também na raiz de acontecimentos mais recentes, como foram as revoltas populares da juventude, de várias camadas populares, nos últimos 2 anos, e que formaram um caldo de luta progressista que favoreceu bastante a eleição do Petro agora. Então, acho que abre caminho também para isso. E, na minha opinião, do ponto de vista imediato, o mais importante, abre caminho para uma transição no sentido de fazer vigorarem os acordos de paz assinados há 6 anos e não cumpridos pelo governo de extrema-direita do Ivan Duque, por conta exatamente do que a Vanessa acabou de falar, o uribismo, que é essa força terrível, reacionária, obscurantista, aliada do paramilitarismo, aliada também de setores do narco-paramilitarismo, e que eles têm um ódio figadal das forças revolucionárias que lutaram, certo ou errado, lutaram com as armas na mão, e não admitem um acordo de paz. E o acordo de paz, ao não ser cumprido, ele resulta no seguinte: centenas de lideranças camponesas, sindicais e populares que precisam se integrar à vida normal, e é uma cláusula do acordo de paz que se integre, são expostos a todo tipo de perigo, e muitas dessas lideranças são sistematicamente assassinadas na Colômbia. Então, se o Petro avança no sentido de paralisar isto e caminhar para que realmente se respeitem todas as cláusulas do acordo de paz, eu acho que nós teremos uma Colômbia completamente modificada em relação ao seu passado de muitos anos atrás e o passado recente também.